Veja só, todos os acontecimentos bíblicos, todos, esconde um princípio. Amém? Repita comigo, todos os acontecimentos bíblicos esconde um princípio. Esconde, que eu digo, é porque está dentro de todos os acontecimentos um princípio. Então, quando nós lemos a palavra de Deus e lemos os acontecimentos, nós temos que pedir a Deus a sabedoria, a revelação para entender o princípio que está contido dentro daquele acontecimento. Amém, pessoal? A Bíblia, ela não se limita apenas a algumas coisas da vida. Obviamente que nós estamos falando sobre Deus, nós estamos falando sobre o manual de instrução da humanidade. E para a gente poder ter entendimento e compreensão a respeito do que ela diz, nós precisamos da ajuda dele. Amém, gente? Nós precisamos da ajuda de Deus para compreender aquilo que está na palavra de Deus. Tem coisas que nós lemos e é fácil de compreensão, mas quando você olha para todos os acontecimentos da vida humana, todos os acontecimentos, são muitas coisas, são vastos acontecimentos da vida humana. E será que ela tem resposta para tudo? Sim, ela tem resposta para tudo. O que nós precisamos é receber de Deus a revelação dos princípios escondidos atrás dos acontecimentos. Nada na Bíblia está escrito por um acaso. A Bíblia Sagrada, e eu entendo assim para te explicar de uma forma simples, ela é o apanhado de todos os acontecimentos, ela é um apanhado, com todos esses acontecimentos, ela é um apanhado dos princípios que regem a nossa vida. Ficou melhor para entender agora. Então nós precisamos compreender dentro dos princípios, dentro da palavra, os princípios embutidos. Quando nós lemos, por exemplo, que Jesus multiplicou água em vinho, transformou água em vinho, tem um princípio escondido aqui. Esconde algo que nós precisamos entender, o princípio que ali está. E quando nós entendemos o princípio que ali está, nós conseguimos entender como aplicar esse princípio em nossa vida. Se você ficar preso somente à água que foi transformada em vinho, está limitado. A água transformada em vinho. Eu vejo pessoas que começam a falar de algumas coisas das Sagradas Escrituras e eles limitam as Sagradas Escrituras. Como, por exemplo, Jesus transformou a água em vinho. O que mais ele transformou? Aí ele multiplicou. O que ele transformou? Fica difícil entender outra coisa, não é? Lembrar de outra coisa que ele transformou, não é verdade? Mas aí dentro tem um princípio. E quando nós entendemos o princípio que está dentro dessa passagem, aí nós conseguimos aplicar na nossa vida. Muitos crentes, que entendem superficialmente a Bíblia, e o meu desejo é que você não fique aqui, mas que você se aprofunde, que você não fique no raso. Sabe por quê? Senão você vai dizer assim: Jesus transformou água em vinho. Não está escrito que ele transformou o casamento, não está escrito que ele transformou a vida das pessoas. Lá está escrito que ele transformou água em vinho. Ele transformou o casamento? Não, ele não fez nada pelos noivos. Ele fez alguma coisa pelos noivos? Fez? Quem foi beneficiado com a transformação da água em vinho? Foi os noivos? Quem foi beneficiado? Percebe que se você não tiver conhecimento do princípio, você começa a fazer essas perguntas tolas. E o diabo te leva a questionamentos tolos, porque é plano dele fazer com que você não tenha visão espiritual para ter uma vida abundante. Está ficando claro isso aí? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Então, se você não tiver a revelação do princípio escondido dentro dessa passagem, você fica na superficialidade e é facilmente enganado pelo diabo. Por quê? Eu já vi, por exemplo, um pregador falar que Jesus fez uma coisa sem sentido.
transformando a água em vinho. E ele até diz: eu faço algo mais do que Jesus fez, porque eu transformo a vida das pessoas. As pessoas vêm na minha igreja e elas prosperam. Agora, transformar água em vinho, o que resultou nisso? O que faz isso? O que esse pregador está fazendo? Ele não está entendendo o princípio que está escondido dentro dessa passagem. Princípio é a forma que Deus demonstra ali, que se você entender e praticar, você terá os mesmos resultados. Consegue entender? Princípio, o mais fácil de eu fazer você compreender, é como a lei da gravidade. Funciona para toda pessoa, independente da religião, independente da posição social, independente se crê ou se não crê. A lei da gravidade, se você subir aqui no prédio e pular, você vai cair, vai se esborrachar no chão, vai ou não vai? E se você orar e pular, Deus te livra? Por quê? Mas Deus não ouve toda a oração? Por que Deus não ouve isso? Porque você quebra um princípio que Ele estabeleceu. Se você quebra um princípio que Ele estabeleceu, Ele não pode te livrar. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Então, para você entender todos os relatos da Bíblia, todos os acontecimentos da Bíblia, está escondido ali um princípio, que uma vez que você entende aquele princípio e pratica aquele princípio, o resultado será o mesmo. Se você quebra aquele princípio, Deus não pode te livrar. Não é porque Deus não quer, Ele não pode, não porque Ele não tem poder, porque Ele estabeleceu o limite, e Ele tem caráter, Ele tem princípio, Ele não pode passar por cima daquilo que Ele estabeleceu. Quantos aqui é de palavra? Quantos aqui é de palavra? Se você dá uma palavra, você volta atrás? Volta ou não? Se você é assim, imagina Deus. Consegue compreender? Está comigo, sim ou não? Sim. Então todas as passagens da Bíblia escondem um princípio, e quando você entende o princípio, você aplica na sua vida, não se limitando somente a transformar água em vinho. Aqui tem um princípio. Amém, gente? E é isso que você tem que ouvir a palavra, pedindo ao Espírito Santo que Ele te revele o princípio embutido dentro daquela passagem, porque quando você entende esse princípio, você vai agir de acordo com aquele princípio, e é fatal, não tem jeito. Se você fez aquilo, vai acontecer. Amém? Então nós vamos falar aqui sobre impossibilidade humana e possibilidades divinas. Diga comigo: impossibilidade humana e possibilidade divina. Pensa, o que é impossível para você? Posso ter a ajuda de vocês? Posso ou não? Você pode me ajudar? O que seria algo impossível para você fazer? Alguém pode dizer? Vamos lá? O que você diz? Apóstolo, isso aqui para mim é impossível. Vocês não sabem, o gato comeu a língua. Para alguém aqui é impossível liberar perdão? Apóstolo, para eu perdoar. Para alguém é? A irmã levantou a mão. Para você é difícil? É uma impossibilidade humana. O que mais? Me ajuda aí, igreja. O que mais? Vamos lá. Já que vocês não falam, eu tenho que falar sozinho, né? Depois as pessoas falam assim: pastor é falante. Se eu não falar aqui, quem vai falar, né? Todo mundo quietinho. Eu vou te mostrar uma impossibilidade humana. Você não pode se salvar. Você pode fazer o que quiser, você não se salva. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer coisas boas, você pode ser honesto, você pode ajudar o pobre, o carente, aquela pessoa que está desprezada, que não está jogado à margem da sociedade. Você pode passar a sua vida fazendo todas as coisas boas, mais do que todos os seres humanos. Você pode passar a sua vida sem pensar mal de ninguém, sem julgar alguém, sem apontar o dedo para alguém. Você pode passar a sua vida fazendo tudo que é certo. Mesmo assim você não se salva.
Diga comigo, eu não posso me salvar. Então, impossibilidade humana, só existe a possibilidade divina. Então nós temos que entender que aqui tem um princípio já escondido. Se as possibilidades divinas vão se manifestar nas impossibilidades humanas, o que está escondido aqui? Qual é o princípio que está escondido aqui? Deus não faz aquilo que você pode fazer. Olha para o teu vizinho e diga assim: Deus não faz o que você pode fazer. Então aqui tem um princípio. Uma vez que eu entendo que Deus só vai agir quando eu não tenho condição, aqui tem um princípio. Diante das minhas lutas eu tenho que saber e ser honesto comigo. Eu fiz tudo o que devia ser feito? Eu tenho que ser honesto. Esgotou as minhas possibilidades? Se não, nem ore. Eu sei que crente não gosta que a gente prega isso. Crente gosta de falar assim: irmão, vou orar por você. O que mais crente gosta é que a gente ore por eles. Mas tudo bem, eu posso orar por você a vida inteira. Mas sabe de uma coisa? Se eu não te ensinar a oração certa, não vai ter resultado. Não queira ser enganado. Tem gente que gosta de ser enganado, meu irmão. E se tem um povo que gosta de ser enganado, é o povo que busca Jesus. Parece que eles não gostam de ouvir a verdade. Quanto mais mentira você conta para eles, mais firme eles ficam na igreja. Quanto mais você engana, mais eles ficam na igreja. Ah, apóstolo, como assim? Ué, é só dar uma olhada para a sociedade, é só dar uma olhada para o Brasil. Quanto mais mentira, mais as pessoas se firmam. Estão me compreendendo, sim ou não? Eu falo isso na condição de pastor, meu irmão, porque eu sei o que as pessoas chegam até mim pedindo. Eu sei o que as pessoas chegam na igreja buscando. As pessoas chegam na igreja esperando que você minta para elas, e se você mentir para elas, elas ficam felizes. Sabe por que elas esperam mentira? Porque elas vivem na mentira. E quando você diz, não é assim, ela fala: ah, muito bom para ser verdade, esse cara está me enganando. As pessoas acostumou. Amém? Quer um exemplo? Terça-feira agora que passou, a gente começou um podcast, Pode Falar. Alguém assistiu? Alguém assistiu? Vocês viram que o irmão disse assim, ó, a irmã diz assim: eu não gostava do Senhor. Quando eu vim na igreja eu te achei muito desaforado. E não é a primeira. Várias aqui já me disseram isso. Por que achava desaforado? Por que não gostava de mim? Porque elas vêm, aprenderam um monte de mentira, vêm na igreja e falam assim: você está errado. Aí a pessoa: quem é ele? Quando a irmã falou isso, eu falei: senhora não foi a primeira, irmã. Eu ouço isso aí direto na igreja. Eu não ia com a tua cara, não. Eu vim na igreja e falei assim: cara folgado. Olha o jeito que ele fala. Está achando que é quem? Ué, irmão, alguém que entende. Simples assim. Quando você entende, você é incisivo no que você sabe. É ou não é verdade? Agora falou meio... Consegue compreender? Não tem como, meu irmão. É a mesma coisa, vocês já ouviram desse exemplo. Alguém consegue convencer o Anderson Silva que não pode ser campeão de MMA por muitos anos? Alguém chega para ele e convence ele disso? Por quê? E se usar tudo quanto é tipo de argumento? Alguém já viu o Anderson Silva antes da fama de lutador de MMA? Alguém já viu ele? Alguém já viu? Meu irmão do céu, ninguém nunca viu. Depois vocês pesquisam no Google lá, Anderson Silva antes do MMA. Meu irmão, quem olhava para ele falava: você aí não ganha nem luta com graveto. Não consegue nem quebrar um graveto. Só o pó da rabiola. Alguém consegue convencer ele que não tem jeito? Imagine se o Ayrton Senna estivesse vivo. Alguém pode convencer, ou poderia convencer o Ayrton Senna que era impossível ganhar com aquele carro, daquele jeito que ele estava, com pouco combustível. Quem conhece o Ayrton Senna sabe que ele ganhou empurrando o carro. Alguém vai dizer para ele: não tem como ganhar. Sabe por que não consegue convencer ele? E ele vai falar assim: tem sim. E a pessoa: como? Tem, eu estou falando que tem porque tem. Sabe por que ele seria incisivo? Porque ele sabe do que está falando. É assim ou não é? Naquilo que você sabe que você está falando, você é incisivo ou não é? É ou não é verdade? Por isso. Quantos aqui, após quando eu cheguei na igreja, te achava também muito folgado? Quantos? Não tem coragem, né? Só a Cleice levantou a mão.
O irmão também ali, agora começou, o irmão Alessandro também. A Elaine também. Você também, pastora? Você também, Douglas? E o que vocês estão fazendo aqui hoje? A Cleice falava assim para mim, eu vim aqui e falava assim, esse cara é muito abusado, ele está despregando tudo que eu aprendi até hoje, por que eu vou deixar de acreditar em com quem eu aprendi a acreditar nele? Ela marcava tudo, chegava em casa e ela, puta, pior que o cara tem razão. Aí vinha no outro culto, depois vinha no outro culto, depois vinha no outro culto. Já faz quantos anos? 18 anos, continuou. E vários aqui. Amém, pessoal? Por que eu estou falando isso, irmão? Por que eu estou te falando isso? Porque nós temos que aprender o que está na palavra de Deus. Quando nós abrimos a nossa igreja na cidade de Sumaré, logo quando inaugurou, muita gente não conhecia Vivendo em Graça lá. E sabe o que vinha todo dia na igreja falar? Vinha pessoas falar assim, pastor, que dia que o senhor entrega aqui a toalha ungida? Olha o que elas estão pedindo, me engane que eu gosto. E eu enganei? Eu podia dar a toalha para elas, deixa elas aí recebendo a toalha. Quando elas perceberem que a toalha não faz nada, elas já estão na igreja, o que importa é encher a igreja. Não. Toalha ungida, irmã. Hoje à noite a gente vai dar o entendimento de que você pode ser ungida pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma toalha, é você. A unção do Espírito Santo, disse Jesus, veio sobre ele, não veio sobre a toalha. Consegue compreender? Mas qual é o problema? O problema é que as pessoas são ensinadas errado. Elas falam assim, mas a mulher com fluxo de sangue não tocou na hora do vestido de Jesus? Tocou. Então não saiu unção do vestido? Não, quem fala isso não lê a Bíblia. Diz, e saiu unção do corpo de Jesus. Não diz que saiu do vestido. Mas fazer o quê? O povo não lê. Amém? Aí eles dizem, mas Paulo não dava lenço e levava para os enfermos? Não, lá diz que o povo levava os lenços. Não era Paulo. O povo levava os lenços e dizia, é tanta unção que eu quero que esse lenço receba a unção, porque eu quero colocar nos doentes. Não foi Paulo que deu nada, era o povo que levava. Consegue compreender? Amém, pessoal? Aí vinha no outro dia, pastor, o senhor vai dar algum objeto ungido? Não, meu irmão, não foi um dia, nem dois, foram meses. O que as pessoas estão pedindo? Me engane. Consegue compreender? Me engane. Não aceite isso, meu irmão. Esteja disposto a abrir a Bíblia e falar assim, puxa, eu pensava nisso, mas a Bíblia está dizendo que é o contrário. Eu vou abrir mão do que eu pensava. Sabe o que é isso? Humildade. Eu posso acreditar em algo achando que eu estou certo, mas no dia que eu ver na Bíblia que eu não estou certo, eu não tenho problema de abrir mão. Estão compreendendo? Olha para o teu vizinho e diga para ele, esteja disposto a ouvir a verdade. Diga, e receber a verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que até pouco tempo eu acreditava, e esses dias lendo a palavra de Deus, eu falei, meu Deus do céu, que porcaria, como que eu podia acreditar nisso? Eu não fazia associação de uma coisa para outra. Quer ver? E eu sei que muitos de vocês acreditam, e está tudo bem. Diga aí para o seu vizinho, não tem problema a gente pensar errado. A gente é ser humano. Diga para ele, a gente é ser humano. Diga assim, mas o importante é estar aberto para o Espírito Santo nos ajudar. Amém? Quantos de nós creem? Eu podia fazer uma enquete agora, mas já levantei a lebre, né? Eu não vou fazer enquete porque eu não quero mostrar que você está errado. Amém? A minha intenção é avaliar os seus pensamentos e corrigir dentro da palavra de Deus. Mas quantos de nós acreditamos que quando nós pecamos, nós temos que confessar pecado para ser perdoado? Quantos acreditam nisso?
confessar os nossos pecados para serem perdoados. Quantos acreditam? Quantos acreditam? Está vendo? Eu estou fazendo uma enquete, o povo já está, será que isso está errado também? Percebe quando a gente coloca dúvida, a pessoa já fica, será que eu estou certo? Quantos acreditam que quando você peca, você precisa se arrepender do pecado, pedir perdão para ser perdoado? Seja sincero, quantos acreditam? Estou com medo de errar, posso? Diga para o seu vizinho, aqui é o lugar de você errar, irmão. Diga assim, aqui você pode errar tranquilo. Ninguém vai te condenar. Diga, agora lá fora, lá o bicho pega. Amém? Eu vou falar para vocês, irmão, todos nós estamos errados. Está escrito isso na Bíblia. Não, a gente deixa isso para te ensinar outro dia, amém? Mas não está escrito isso na Bíblia. Não. Quantos acreditam que o sangue de Jesus na cruz perdoou e lavou todos os nossos pecados? Então você é perdoado pelo sacrifício de Jesus. Sim ou não? Sim. Então você não é perdoado porque você se arrependeu do pecado? O que te perdoa? O sacrifício de Jesus ou o seu ato de pedir perdão? Então você não precisa pedir perdão? Então é o seu perdão que te purifica? Percebeu? Está vendo? Estou dando trevo de propósito. Estão me compreendendo? Ué, se você tem que se arrepender, pedir perdão para ser perdoado, então Jesus não precisava morrer para te perdoar. Era só você se arrepender. Amém? Mas não está escrito lá, poxa, aquele que se arrepender, tal. Em que tempo? Jesus tinha morrido na cruz? Então tinha que se arrepender. Ele não tinha pagado os nossos pecados? Eu não vou pregar tudo isso. Quem quer conhecer melhor sobre isso? Venha nos cultos de domingo. Não falta um domingo, porque no domingo que você faltar eu prego. Amém, pessoal? Fique tranquilo, eu não estou te enganando. Amém? Eu não ia falar isso aqui. Para que eu vou falar? O que eu ganho em falar isso? Mas o que eu quero é te alinhar. Amém, pessoal? O que eu quero é que você esteja alinhado à palavra de Deus. Diga assim, é para isso que o Senhor existe, apóstolo. Diga assim, para gastar a sua vida buscando conhecimento, entregar para o seu povo. Por isso estou aqui. Amém? Então, Efésios capítulo 2. Efésios 2. Leia comigo. Pois vocês são salvos pela graça. Diga comigo, salvo pela graça. Entenderam isso? Nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Você não é salvo por Jesus? Diga, Jesus é a graça. Diga assim, a graça é uma pessoa. Diga, a graça é uma pessoa. Mas em que tempo Jesus se tornou a graça? Quando ele morreu e ressuscitou. Amém, pessoal? Antes disso, não era graça. Consegue compreender? Nós fomos salvos por meio o que é fé? Tem gente que confunde a fé bíblica com a fé natural, e eu preciso dizer isso aí. Você vai ouvir muitas pessoas dizer o seguinte, puxa, aquela pessoa é de fé, quando todo mundo desiste, ela continua. Isso é uma fé natural, não é fé bíblica. A pessoa continua motivada em alcançar alguma coisa. O que está motivando ela é a esperança de alcançar algo. Enquanto todos desistem, ela continua. O que está fazendo ela continuar? A possibilidade dela alcançar. Consegue compreender? Então, essa fé humana não é a fé bíblica. A fé bíblica não está firmada na possibilidade de alcançar nada. A fé bíblica está firmada na promessa da palavra de Deus. Eu não estou firmado na promessa de alcançar algo com os meus esforços. Tem gente que fala assim, olha, aquela pessoa é de fé, quando todo mundo parou, ela continuou. Ela continua por quê? Porque ela está num propósito e ela quer alcançar o propósito dela. Ela quer alcançar, quer que o empreendimento dela dê certo. Ela quer que a profissão dela traga o sucesso para ela. Então a fé dela está motivada pelo alcance do sucesso. A fé bíblica não é motivada por coisas naturais. A fé bíblica é motivada por aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Consegue compreender? Então a fé bíblica é aquilo que a palavra de Deus diz. Está claro isso para você? Então quando você vê pessoas dizer assim, ó, aquele fulano tem muita fé, sabe por quê? Porque ele não desistiu, ele abriu o comércio dele, enquanto todo mundo parou, ele continuou. Isso é a fé humana.
é uma fé baseada no alcance de um resultado. Consegue compreender? Está claro? Então não associe a fé da Bíblia com esse tipo de fé. A fé da Bíblia não é essa fé humana. Amém, pessoal? Isso é uma fé humana, uma fé natural, uma fé produzida do raciocínio, uma fé produzida do conhecimento que aquela pessoa tem da área que ele está trabalhando. Enquanto está todo mundo dizendo assim, está difícil vender, aquele que é vendedor, ele está lá, fala assim, não está não, porque eu vou dar um jeito. Aí a pessoa diz, ele tem fé porque ele vende muito. Não, ele sabe o que ele está fazendo. Amém, pessoal? Agora, qual é o vendedor que vende muito? Senhor, está difícil, com todo o conhecimento que eu tenho, está difícil, eu confio na tua palavra. A tua palavra diz que a bênção do Senhor está sobre a cabeça do vendedor. Aí ele pôs a confiança em Deus, e não na habilidade dele. Consegue compreender? Então as pessoas chamam fé natural de fé bíblica. Essa fé não é a fé natural. Consegue compreender, sim ou não? Está claro isso para você? Então nunca permita ser levado por esse tipo de comunicação. Amém, gente? A pessoa está fazendo algo e a pessoa diz, essa pessoa tem fé, ela não desiste. Não, ela não desiste porque ela tem um objetivo. A fé está firmada no objetivo, compreendeu? A fé bíblica está firmada na palavra. Diga comigo, a fé bíblica está firmada na palavra. Eu vou te dar um exemplo de fé bíblica. A palavra de Deus chama Abraão do pai da... Por que Deus chama Abraão do pai da fé? Eu vou te dar um exemplo. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu irei mostrar. Amém? Ele confiou na palavra, correto? E saiu. Amém? Ele não desistiu por quê? Porque ele tinha esperança que ele ia chegar em algum lugar? Não, porque ele confiava naquele que falou. Conseguiram compreender? Agora sabe o que é o pior? Pergunta para mim, qual que é o pior, apóstolo? Eu vou te responder. Sabe o que é o pior? Quando Deus falou que era Canaã. Canaã era uma cidade que ninguém queria. É a pior cidade que existia na época. Quando Deus falou é Canaã, ele poderia falar, não quero não. Entende, pessoal? Eu não quero não. Estão aqui comigo? Pensa num bairro ruim, pensa. Não precisa falar. Eu não vou falar porque pode me chamar de discriminador. Pensa num bairro ruim. Aí Deus fala assim para você, você vai para lá, lá você vai prosperar. Aí chega alguém e fala assim para você, em vez de você ir nesse bairro, vai para Alphaville. Qual dos dois você iria? Estão conseguindo compreender, pessoal? Está claro isso? Então quando Deus falou para Abraão, vai para Canaã, ele poderia falar, para lá não. Acho que é o diabo que está falando comigo, não é Deus não. Sabe o que é fé? É confiar naquele que falou. É uma terra que ninguém quer ir. É uma terra que se eu fosse olhar, eu mesmo não queria ir lá. Mas eu não vou porque a terra, ela tem muitas coisas boas. Eu vou porque aquele que falou é fiel. Mas ela tinha muitas coisas boas. Ela tinha coisas boas, mas todos os espias que foram lá, só 2 viu coisa boa, o resto só viu coisa ruim. Por quê? Então ter coisa boa, ter coisa ruim, depende da visão que você tem sobre o assunto. Estão conseguindo compreender? Depende da visão que você tem sobre o assunto. Se você é uma pessoa que fica a tua vida toda assistindo o Jornal Nacional, provavelmente você tem uma péssima visão sobre o país. Estão me compreendendo? Agora mudou um pouco, apóstolo, independente de mudar. Mas se você é uma pessoa que fica todo dia nos noticiários, provavelmente você tem medo de ser assaltado. Entende? Por quê? Porque é onde você bota os seus olhos, aonde você firma os seus pensamentos. Entende? Ao invés de você se encher da palavra de Deus, você se enche de coisas desse mundo. Ao invés de você ouvir louvor, você fica a vida inteira ouvindo sertanejo. Como que é a tua vida? Igual o sertanejo canta. Seu relacionamento é uma porcaria. A sua vida sentimental é uma porcaria. E aí você não entende por quê. Por que Deus não opera? Não tem nada a ver com Deus. Amém? A gente não pode nem falar de sertanejo, né, irmão? Sertanejo antigamente falava de terra, de vaca, de boi. Não é assim? De mato. Hoje eles falam de traição. Não é assim?
ser vergonhice. É ou não é verdade? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Entendeu ou não entendeu? Então é assim, meu querido. E aí como que você quer estar bem para viver algo bom? Fica se contaminando com tanta coisa que não presta. Amém? Então isso destrói a tua crença em Deus. Você continua sabendo da existência de Deus, tendo respeito por Deus, mas você não teme a Deus, porque se você temesse a Deus, você se alimentava do que Ele diz. O que ele fala? Aquele que o teme, aquele que o serve, não se assenta na roda dos... Não se assenta na roda dos... Você vive rodeado de escarnecedor, irmão, de coisas que são escarnecedoras. Amém, pessoal? Olha para o teu vizinho, o pastor não está te condenando, irmão. Essa é a hora das pessoas chegarem na igreja e falar assim, cara folgado. Entenderam? Porque você está tocando em coisas para fazer ele mudar. Esse dia veio uma irmã aqui, ela estava falando para mim, apóstolo, eu fui numa igreja aí, que quando eu cheguei lá, falei do meu marido, o pastor falou assim para mim, irmã, isso não é de Deus para você não, tem um monte de homem bom aqui na igreja, para você casar. Esse cara é doido, irmão. O que ele queria? Mais um membro para a igreja. Ele vai contando, mais um. Do que adianta? Apóstolo, mas e daí? E daí que é bonito para a sociedade. O próprio povo chama uma igreja lotada de igreja de Deus. Não, lá é de Deus, está lotado. Não é assim que as pessoas falam? É ou não é verdade? Aquela igreja é de Deus, olha o tamanho. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que ficar pequeno. Que tem muita gente também que pode lotar uma igreja que quer Jesus. Que pode lotar uma igreja que quer a verdade. Amém, pessoal? Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que ficar pequeno. Conseguiram compreender? Não é o inverso. Vamos ficar pequenininho. Não, meu irmão. Diga para o seu vizinho, aqui já está pequeno para nós. Diga, mas aguarda. Diga, aguarda. Amém? Então, a fé é você escolher o que diz a palavra, a despeito de tudo que diz as circunstâncias. Digam glória a Deus. Então vamos lá, vocês são salvos pela graça por meio da... Se é por meio da fé, eu estou explicando para você que fé é escolher o que diz a palavra de Deus, então eu sou salvo por meio do que a palavra de Deus diz, e não por meio do que dizem, e do que eu sinto, do que eu acho, é por meio do que a palavra de Deus diz. E o que ela diz? Que eu sou salvo pela graça. Olha para o teu vizinho, você é salvo pela graça. Sabe o que significa isso? Que nenhum esforço seu pode te salvar. Nenhum esforço seu pode se salvar. Diga, salvação é impossibilidade humana. Se é impossibilidade humana, é possível somente para Deus. Diga, Deus pode me salvar. É por isso que o ser humano não consegue entender como que Deus salva o pior ser humano que existe sobre a terra. Ele não consegue entender, ele vai dizer, como que aquela pessoa pode salvar? Fez tanta coisa errada. Deus pode salvá-lo. Você sabe por quê? Porque Deus sabe que ela faz tudo o que faz e fez tudo o que fez. Não é porque ela não presta, é porque ela tem uma natureza caída. O que ela faz é consequência da essência dela. Tem muitos bonzinhos dentro das igrejas que vão para o inferno. E tem muitas pessoas que estão lá no mundo perdidos e que vão para o céu. Porque muitos bonzinhos estão fazendo coisas escondidas. E muitos que estão lá, que estão vivendo uma vida depravada, estão pedindo, Deus me salva. E eles podem ser salvos nos últimos minutos da vida e ir para a glória. A Bíblia diz que o céu, as prostitutas nos precedem no reino de Deus. O que é isso? Quer dizer que pode ser prostituta? Não, quer dizer que muitos prostitutos se arrependeram, enquanto muitos que estavam servindo ao Senhor não se arrependeram. Se arrepender de vida e não de ato. Consegue compreender? Se arrepender de vida, eu preciso ser de Deus. Tem muitas pessoas que estão se arrependendo de algo que fizeram, mas não se arrepende da vida que tem.
O que fez é consequência da vida que levam. Consegue compreender, sim ou não? Não adianta eu me arrepender de um adultério se eu não me arrependo da vida de adultério que eu tenho. Não adianta eu me arrepender de uma mentira se eu não me arrependo da vida que me leva a mentir. Está claro ou está difícil? É a essência que tem que mudar, a tua natureza. E essa natureza, ela é mudada em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas, tudo se fez novo. Diga, tudo se fez novo. Então, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Diga comigo, isso não vem de vocês. Diga, isso não vem de vocês. Amém, pessoal? Não vem de você, meu irmão. Eu já vi muitas pessoas que você pergunta para ela, você aceitou Jesus? Ela diz, sim, eu aceitei. Um dia o pastor fez um apelo lá na igreja, eu levantei a mão, eu aceitei, entreguei minha vida para Jesus. Aí você pergunta para essa mesma pessoa, mas você segue os princípios da palavra de Deus? Não, você sabe como que é. Eu falei, então você não aceitou Jesus. Aceitei, eu fui lá na igreja, levantei a mão, aceitei Jesus. A Bíblia está dizendo que isso não vem de nós, não é porque você levantou a mão. Levantar a mão pode ser um termômetro, uma indicação de que a partir daquele momento você quer aceitar Jesus. Mas o passo a passo, o dia a dia vai mostrar se você aceitou Jesus ou não. Amém, pessoal? E não é porque no dia seguinte você que fumava não fuma mais, você que bebe não bebe mais, bebia não bebe mais. Não é porque no dia seguinte você não faz mais coisa errada. Não é por causa disso. Quem aceitou Jesus não é porque no dia seguinte ele está diferente, deixou tudo para trás. Não. Aquele que aceitou Jesus é porque no outro dia ele almeja mais de Jesus. Ele almeja mais de Jesus. Ele almeja mais de Jesus. E ele vai querendo mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. E sabe o que vai acontecendo? Vai deixando a mentira, o pecado, o adultério, a bebedeira, tudo que é de errado vai parando de existir na vida dele. Não é porque ele falou, não vou fazer mais. É porque ele nem consegue entender por quê. Ele não quer mais fazer. Ele não quer mais fazer. Amém, pessoal? Teu irmão, ele não está aqui hoje, ele me procurou esse domingo passado, domingo ou quarta, agora não me recordo. É o irmão que está há pouco tempo na igreja e ele me procurou, e eu confesso para você que eu fiquei surpreso. Eu vou falar aqui porque ele não está aqui, eu não vou contar aqui que é e nem não vou contar quem é. Mas eu já disse para ele também, eu fiquei surpreso, porque geralmente quando as pessoas nos procuram, imagina uma pessoa fala, eu quero falar com o pastor, chegando na igreja, o que você imagina? Hã? Problema. Problema. Aí ele sentou na minha frente e olhou para mim e falou assim, pastor, eu estou aqui há algum tempo na igreja, e eu vim aqui para manifestar a minha gratidão. Primeiro impacto, que eu cheguei aqui no fundo do poço, destruído moralmente, com a minha família arruinada, cheio de pecado, e o Senhor foi pregando a palavra, e eu fui praticando. Aqui está a minha esposa, e nós vamos casar. Deus deu um novo momento para nós, tudo se refez, por tudo que o Senhor prega aqui. Eu não tenho mais vontade de fazer o que eu fazia. Eu falei isso aí para mostrar, eu não tenho mais vontade de fazer o que eu fazia. O que mudou? É a sede de Deus, meu irmão. Apóstolo, eu estou na igreja há muitos anos, mas eu ainda tenho essas vontades. Deixa eu dizer uma coisa, se encha de Deus. Se encha de Deus. Amém? Se encha do Senhor Jesus. À medida que você vai se enchendo, Ele vai te transformando. Não se culpe porque você está aqui há um ano e ainda faz coisas erradas. Continue, porque daqui a pouco você não está mais fazendo isso. Olha para o teu vizinho e diga, não pare. Diga, continue andando. Amém? Tem gente que pensa assim, lá não prega pecado. Graças a Deus, né, irmão? Imagina você vir na igreja cheio de pecado e ainda ouvir o pastor falar de pecado. Triste, não é verdade? Quando a gente vem para a igreja, a gente está cheio de pecado, é ou não é verdade? Aí você diz, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não. Mas se você não falar, apóstolo, Jesus me chamou para pregar as boas
As boas? Ué, se eu tenho que falar disso, então ele mentiu para mim quando ele me disse que chamou para pegar as boas novas. Boas novas. Você que está perdido, se você receber Jesus, você encontra o caminho. O pecado não é nada. O foco não é abandonar o pecado. O foco é se encher de Deus, que o pecado naturalmente desaparece. Pensa num copo cheio de água suja. Você não precisa virar o copo e jogar água suja. É só ir botando um monte de água limpa, que a água suja vai deixando de existir dentro desse copo. Conseguiu compreender? Vai deixando de existir. Amém, queridos? A salvação não é algo que eu posso conseguir por mim mesmo. Não vem de mim. Continua o versículo. Não por obras. Diga comigo, para que ninguém se glorie. Diga, para que ninguém se glorie. Então, o que é impossível? O que é impossibilidade humana? Diga comigo, salvação. Diga, possibilidade divina. Agora eu vou te mostrar mais uma coisa que é impossibilidade humana. Olha, repita comigo, o caráter. Digo, bom caráter é impossibilidade humana. Talvez você vai dizer assim, não, eu conheço pessoas que é um bom caráter em toda a vida. Não julgue uma vida por um momento. Consegue compreender? Repita comigo, eu não devo julgar uma vida por um momento. Amém, pessoal? Não julgue uma vida por um momento. Tem pessoa, meu irmão, que ela até tem bons momentos na vida. Você olha para ela, pessoa exemplar. Mas quantos você já olhou e diz assim, eu não acredito que essa pessoa fez isso? Quantos já viram isso acontecer? Quantas pessoas dizem assim, nossa, não é possível que o fulano cometeu isso? Porque natureza manifesta a sua essência. O fruto manifesta a manifestação da sua essência. Amém, pessoal? Não tem jeito. Gálatas capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 22. Vamos ler comigo? Mas o fruto do Espírito, diga, o fruto do Espírito é amor. Deixa eu ensinar uma coisa aqui, muitas pessoas na igreja já aprenderam isso, mas tem pessoas que chegaram depois desse ensinamento e eu preciso dizer. Quando você lê essa passagem, você lê ali, mas o fruto do Espírito, e quando você olha para o Espírito, ele está com E maiúsculo, e aí você subentende que está dizendo que ali é fruto do Espírito Santo, porque está com E maiúsculo. Está errado. A Bíblia está errado? A Bíblia não. O que está errado é o E maiúsculo. E eu vou te provar dentro da palavra de Deus. Na Bíblia original não existe diferença de Espírito de Deus para Espírito humano. Não tem diferença na escrita, E maiúsculo ou E minúsculo. É tudo E minúsculo. E como que eu sei quando está falando do Espírito Santo, do Espírito de Deus e do Espírito humano? Pelo contexto. Estão aqui comigo? Sim. Pelo contexto. Então, o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Quando a pessoa lê isso, e tem muitas igrejas que pregam o fruto do Espírito Santo, não é fruto do Espírito Santo, é fruto do seu Espírito recriado. E eu te provo. Diga então, prova, apóstolo. Põe aí João capítulo 15. João 15. Olha lá Jesus ensinando. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Escuta agora. Todo ramo estando em mim, que estando em mim não dá. Quem quer dar fruto? Quem quer dar fruto? O ramo, amém? Amém? Mas volta o versículo anterior de novo.
Eu sou a videira, meu pai é o Ele diz que ele é o ramo. Ele diz que ele é, e o pai é o Amém? Aí ele diz, continua: todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. Pode ser cortado o Espírito Santo? Pode ser cortado o Espírito Santo? Então o ramo não é o Espírito Santo. Amém? Entendeu a analogia da árvore? Então o ramo não é o Espírito Santo. Mas quem produz fruto? Quem produz fruto? O ramo, não é verdade? Bom, se lá aquele Espírito é o Espírito Santo que produz fruto, aqui está contradizendo. Aqui está dizendo que quem produz fruto não é o Espírito Santo, mas é o ramo, se referindo. Então é o nosso espírito. Está claro? Continuando, apóstolo, não consegui entender a analogia. Meu irmão, calma, eu te ensino outro dia então. Amém, pessoal? Eu sei que às vezes a gente tem aquele monte de conteúdo religioso, dá um trabalho, meu irmão. É mesmo essa coisa, você caçar agulha no palheiro, tá cheio de religião aí, para você achar a verdade lá, dá trabalho, mas continua. Não me chama de chato não, eu estou te ajudando. Amém, pessoal? Vamos lá, todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele... Então tem ramo que não dá fruto, ele corta e joga fora. E tem ramo, diga comigo, e tem ramo que dá fruto. Conseguiram compreender? Quem é esse ramo? Diga, somos nós. Agora bota de novo Gálatas. Estão aprendendo, querido? Amém? Apóstolo, queria uma pregação. Então você tem que procurar outra pessoa, irmão, porque eu sou mestre da palavra, eu te ensino a palavra. Mas o fruto, então está falando de fruto. O fruto do Espírito. Quem produz fruto é quem? O ramo. O ramo somos? Deus não é, o Espírito Santo não é. Ele é o agricultor e o lavrador. Ficou claro? Então quando você vê, o fruto do Espírito Santo, está errado. Não tem coerência dentro da Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Amém? Diga, o que produz fruto é um espírito recriado. Diga assim, o meu espírito produz o fruto. Amém? Diga, o ramo produz fruto. Amém? E aí ele está dizendo, olha só, mas o fruto do Espírito, diga, do meu espírito, de um espírito recriado, diga, de um espírito regenerado, da nova criatura. Alguém é nova criatura em Cristo Jesus? Amém? Então bom caráter, bons frutos é impossibilidade humana, mas se você está em Cristo, você pode dar bons frutos, você pode ser uma pessoa de caráter, uma pessoa que faz tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? O fruto do Espírito é amor. Diga para o seu vizinho, diga, o amor está dentro de você, meu irmão. Diga assim, se você tem ódio ainda, porque você não está vivendo a sua nova identidade em Cristo Jesus. Diga assim, porque em Cristo Jesus você é um amorzinho de pessoa. Você não acredita não? Diga, o amor está dentro de mim. Diga, o amor está dentro de mim. Diga, eu posso amar. Pensa naquela pior pessoa que você tem raiva dela. Diga, eu posso amar até aquela pessoa. Vocês não creem não, irmão? Diga, eu posso amar até aquela pessoa. Sabe o que significa amar até essas pessoas? Ser livre. Sabe, aquela pessoa que você tem raiva dela, você gosta muito dela, gosta tanto que você não esquece dela, você tem tanta raiva, ela está dentro de você, embutida, e você ama essa pessoa, meu irmão. Para de se enganar, você é apaixonado por essa pessoa. Sabe por quê? Se essa pessoa, apóstolo, não amo não, se não tivesse amado, já tinha perdoado, vai embora, sai de dentro de mim, vai viver a sua vida, e eu vou ser livre também. Amém, pessoal? Quem tem raiva das pessoas ama demais a pessoa que guarda, ela fica pensando naquela pessoa de noite. Você está apaixonado por ela, meu irmão. Você só acha que é raiva. Alô? Não, apóstolo, está assim, irmão. Essa raiva é a paixão. Amém? Você pode perdoar. Mas ele me deu um calote. Se liberte dele, meu querido. Se ele deu um calote, por que você fica pensando nele?
Deve ser muito querido seu. Mas eu não posso dar boi para ele de novo. Não, aí não é ser bobo, é outra coisa. Está entendendo? Amém, pessoal? Se liberte das pessoas, seja livre, meu irmão. Diga aí para o seu vizinho, a sua vida é muito curta, irmão. Diga, você não tem tempo para ficar pensando nessas coisas, não. Diga assim, o seu tempo é para você, meu irmão. Diga, é para você crescer. Amém? Me traiu, me deu calote, me fez isso, me fez aquilo. Meu irmão, eu vou continuar. Diga glória a Deus. Diga, eu vou prosseguir. Amém, pessoal? Então, você pode amar. Diga glória a Deus. Amém? Diga comigo, alegria. Diga assim, alegria é um estado do meu espírito. Está dentro de você essa alegria. Amém? Quando você não entende isso, querido, quando você não vive essa identidade, as coisas aqui fora dominam aqui, está aqui dentro. E é ruim ficar triste, não é? Mas você sabia que a sua carne gosta de tristeza? Você sabia que a sua carne gosta de raiva? Quem aqui já ficou com raiva? E quanto mais raiva tinha, mais com raiva queria ficar? Quantos aqui? Alguém chega e se acalma. Não, não vem não. Se alguém for, ele acaba sendo um problema também. É ou não é verdade? Já aconteceu isso com você? Quanto mais raiva você tem, mais raiva você quer ter, meu irmão. Sabe por quê? Porque isso alimenta a tua carne. Vamos fazer a aplicação de princípio. Eu estou falando que dentro de toda a passagem tem um princípio. Olha o princípio que está embutido aqui. Lá em Gênesis, quando Deus fala para Satanás, você vai se arrastar sobre o pó, e do pó vai se alimentar. Tem gente que pensa que Deus falou para a serpente, que a serpente ia andar na terra e ia comer pó. Alguém já viu serpente comendo um pratinho de pó? Alguém já viu? Mas alguém já viu uma serpente comer camundongo? Sapo? Então não é dessa serpente que Deus estava falando lá, né? Estava falando de qual serpente? Do diabo. Mas como que o diabo se alimenta do pó? Nós somos o quê? As obras da nossa carne alimentam o diabo. Do pó da terra vai se alimentar. Nós somos o quê? Não fomos feitos do pó da terra? Percebeu o princípio que está escondido aí? Então toda vez que você fica com raiva, quem está comendo isso aí? Quem está se alimentando dessa raiva? Por isso que quanto mais raiva, por isso que quando você está com raiva, mais raiva você quer ter. Por isso que quando você está triste, mais triste você quer ficar. Aí a gente fala, me deixa no meu momento. Me deixa no meu momento. E se alguém vai fazer graça, tentar brincar com você, você fica bravo com a pessoa. É o meu momento. Deixa passar. Só que se você não tomar uma atitude, meu irmão, para mudar a tua mentalidade nesse momento, não passa nunca. Impossibilidade humana, possibilidade divina. A alegria não pode ser resultado de tudo ir bem na nossa vida, porque infelizmente nem sempre vai tudo bem. Mesmo assim você tem que estar alegre. Impossível! Eu estou falando, qual o tema da mensagem? Impossibilidade humana. Eu não preguei impossibilidade humana aqui, meu irmão. Conseguiram compreender? Diga comigo, mas tem exceção para mim. Diga, o meu Deus é um Deus de exceção. De novo, o meu Deus é um Deus de exceção. Diga, ninguém consegue, mas eu consigo. Amém? Acabou. Todos os milagres da Bíblia foi exceção. Ninguém caiu na fornalha e saiu vivo. Sadraque, Mesaque e Abednego saiu. Exceção. Diga, meu Deus abre exceção para os seus. Ninguém caiu na cova dos leões e saiu. Deus abriu exceção para Daniel. Bate a mão no peito assim, ó. Diga assim, para mim também vai ter uma exceção. Amém? Diga glória a Deus.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Se alegre, meu irmão, em Deus, se alegre em Deus. Diga: Deus, alegra o meu coração, eu quero estar bem, Senhor. Sabe por quê? Outro princípio está escondido aqui. Deus abençoa na alegria do coração. Por isso que o diabo quer você triste, porque nesse momento você não consegue receber as bênçãos. Entende? O fruto do Espírito é paz. Diga comigo: paz. Como ter paz desempregado? Como ter paz diante de um diagnóstico que você sabe que 90% ou 95% das pessoas morrem daquela doença? Como ter paz diante de tantas coisas ruins que a gente vê nesse mundo? Pois é, essa é a paz que excede todo entendimento. Não é paz fruto de bons resultados, das coisas que você está vendo, mas é fruto do... Diga aí para o seu vizinho, bate a mão assim nele e diga assim: não, depende, se você não tiver com a sua esposa, não faz isso não. Amém? Bate no ombro assim, diga assim para ela, diga para ela: a paz está dentro de você, meu irmão. Amém? Paciência. Aqui é o maior problema, não é não? Diga para o seu vizinho: você tem paciência, viu, irmão? Diga: às vezes você perde, mas você tem. Amém? Diga comigo: paciência é fruto do meu espírito. Está dentro de você, amém? Amém? Diga comigo: impossibilidade humana. Tem momento que é difícil ter paciência, é, na verdade. Tem momentos que você fala: apóstolo, mas se eu for paciente, essa pessoa vai abusar de mim. Irmão, seja firme. Não deixe ninguém pisar em você. Mas para isso você não precisa perder a paciência. Amém? Paciência. Amabilidade. Diga comigo: bondade. Fidelidade. Fidelidade é o quê? Fruto de qual espírito? Recriado. Quer ter um homem fiel? Case com um homem que é fiel a Deus. Quer ter uma mulher fiel? Case com uma mulher que é fiel a Deus. Ela tem que ser fiel a mim. Tem gente, eu sei, tem gente que tem ciúmes de Deus, irmão. Tem gente que tem ciúmes de Deus. Tem ou não tem? Tem gente que fica bravo porque a pessoa não vai depender mais dela. Já viram acontecer isso? Eu já vi pais ficarem bravos com filhos, porque os filhos aprenderam a agir a fé e não depende mais deles. Depois que você começou a ir para essa igreja, você não me pede mais nada. Ué, está com ciúmes de Jesus, irmão. Devia dar graças a Deus. É ou não é verdade? O que aconteceu que você não me pede mais nada? Amém, pessoal? O que aconteceu que você não me dá mais trabalho? Não? O que aconteceu? Você está indo nessa igreja? Estão fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça? Tem gente que tem ciúmes de Jesus. Diga para o seu vizinho: não precisa ter, viu? Amém? Fidelidade, amém, pessoal? Vamos lá: mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o que nós estamos falando aqui? De impossibilidade humana. Se você não consegue ter essas coisas naturalmente, se aqui dentro dessas coisas que nós lemos existe uma falha sua, uma fragilidade sua, você pode com Deus. Amém? Todo temperamento tem pontos positivos e pontos negativos. Você tem que olhar para o seu e perceber não só os positivos, porque os positivos todo mundo repara, todo mundo sabe. Só que todo mundo também sabe os seus negativos. É você que precisa saber deles. Consegue entender, sim ou não? As pessoas sabem dos seus pontos negativos, sabe ou não sabe? Tem pessoa que conhece os seus pontos negativos melhor que você. E aí que está o problema. É você que tem que conhecer os seus pontos negativos. É você que tem que conhecer os seus pontos fracos. Porque dentro da sua personalidade, quando você reconhece e sabe quais são os pontos negativos e os pontos fracos, existe uma aplicação aqui bíblica. Diga comigo: está escondido um princípio dentro desse versículo, dentro dessa passagem. Qual é o princípio que está escondido? O Espírito Santo me ajuda em minhas fraquezas. Por isso é fruto de um espírito recriado. Digam glória a Deus. Eu vou terminar aqui em João capítulo 11, versículo 38.
João 11, 38. Nós vamos ler até o versículo 44. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tira a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque eu sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa do povo que estava aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixam-no ir. Digam glória a Deus. Olha quantas coisas estão escondidas dentro dessa passagem. Quantos princípios estão escondidos aqui. Nos falta tempo, que já estamos no fim da mensagem, mas eu vou te falar o que mais salta aos olhos, que deixa muito claro: impossibilidade humana, possibilidade divina. Repita comigo: impossibilidade humana. Bem forte para gravar no seu coração e na sua mente. Diga: impossibilidade humana, possibilidade divina. Amém? Jesus está diante do túmulo, Lázaro está lá dentro, e ele olha para Marta e Maria e diz: tira a pedra. Diga comigo: tirar a pedra é possibilidade humana. Diga: eu posso remover a pedra. Diga: eu posso remover a pedra, mas eu não posso ressuscitar o morto. Pegou o princípio escondido aqui? Ele não vai fazer aquilo que você pode fazer. Esqueça. Não adianta ficar com oração: mas se eu dar um voto na igreja e Deus vai fazer? Não. Você pode dar tudo, tua casa, teu carro, trazer tudo que você tem que colocar aqui, não vai acontecer nada. Deus, ele honra a palavra dele. Consegue compreender? Deus, ele honra o que ele disse. Quantos estão comigo? Digam glória a Deus. Meu irmão, então você tem que ter a ciência de que você fez tudo o que você podia fazer. Fez a tua parte? Ok. Agora entra a parte de Deus. Amém, pessoal? Agora detalhe: não tem como eu aplicar isso na vida do meu filho. Isso é para mim. Se ele quiser viver isso, ele vai ter que aplicar na vida dele. Sabe qual é o nosso problema? A gente ouve a palavra e fala assim: por que não acontece com meu filho? Não, Deus, é impossível, mas o Senhor pode, muda a vida do meu... Não, ele também tem que querer, a não ser que for uma criança. Muda a vida do meu marido. Aplicação pessoal. É como tomar banho. Você toma banho, é você que fica limpo. Você não toma banho e a sua esposa fica cheirosa. Conseguiram compreender? Então não pegue a palavra e tente aplicar na vida dos outros. É de aplicação pessoal. Eu não posso orar pela outra pessoa, é intercessão. Qualquer dia eu trago aqui um fundamento sobre intercessão. Já preguei sobre isso, mas eu posso trazer para equilibrar o entendimento espiritual na sua vida. Amém? Jesus manda tirar a pedra. E quando tira a pedra, ele ressuscita o morto. Como que o morto sai? Olha o versículo: o morto saiu, diga comigo, com as mãos e os pés envolvidos em faixa, o rosto envolto em pano. Diga bem forte: disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele. Diga: tire as faixas dele. Outro princípio aqui: tirar a faixa, vocês podem, eu não vou fazer. Conseguiram compreender? Vocês só não podem ressuscitar o morto. Isso eu faço.
mas remover a pedra e tirar a faixa, vocês fazem. Conseguiram compreender? Dentro desse princípio, entendendo esse princípio, aplique na sua vida. Digam glória a Deus. Está desempregado? Saiu, entregou currículo, fez a sua parte, fez um currículo bem feito? Você fez o currículo bem feito? Se colocando no lugar de quem vai receber o seu currículo? Você fez bem feito? Ou coloca lá no seu currículo aquele monte de coisa, aquele monte de texto, o cara não consegue achar o teu nome, nem o teu telefone, vai jogar o currículo fora. Ah, está amarrado o diabo. Não é diabo, é falta de conhecimento. Coloca lá o seu nome, o seu telefone, o que você faz, o que você está disposto a fazer. Acabou. Mas tem que botar experiência disso, experiência daquilo. Não, meu irmão, experiência você vai falar na entrevista. É saber fazer as coisas. Se coloca no lugar de quem está pegando um currículo. Alguém já trabalhou contratando alguém aqui? Já? Já trabalhou? Não é horrível isso? Você precisa de um funcionário, você pega o currículo do cara, tem aquele monte de coisa, parece um jornal. Você vai falar, desse aqui nem vou ler. Meu Deus do céu. E outros que tem a foto, coloca aquela foto, as moças tiram a foto, parece que está no Facebook, ela acha que vai contratar pelo tamanho do beiço. Aí bota... Acontece isso, Gi? Aí você fala, meu Deus do céu, eu não vou nem contratar, porque você tem uma vaidade desgraçada, vai me dar dor de cabeça aqui. Aí a pessoa está amarrada o diabo. Não é diabo, meu irmão, é falta de conhecimento. Procura alguém que conhece, você pode me ajudar nisso? Fez tudo certinho? Agora a hora. Conseguiram compreender, meu irmão? Tudo bem, pessoal? Eu estou dando um exemplo de muitos exemplos. Que a pessoa faz tudo errado e depois fala, por que Deus não faz? Deus está falando, tira a pedra. Tira a faixa, desenrola esse negócio embaraçado aí. Pegou a visão? Entendeu o princípio escondido aqui atrás dessa passagem, meu irmão? As pessoas leem a Bíblia e falam, Jesus ressuscitou Lázaro. Foi Lázaro, não foi eu. Então se eu morrer, eu estou encardido. Um dia eu dei um exemplo na rede social sobre a multiplicação dos pães. Aí o cara falou assim, mas não está escrito isso que você está falando. Eu falei, olha o fundamento, meu querido. Multiplicou pão porque tinha organização, sentou de 50 em 50. Você está com a vida bagunçada, você quer que Deus multiplique o quê? Tem um princípio escondido ali. Multiplicou o pão como? Mágica agora? Não. Multiplicou. Primeiro, organizou o povo. Sentou de 50 em 50. Qual é o princípio? Qual é o princípio aqui? Não existe multiplicação em cima de vida desorganizada. Não existe prosperidade em cima de vida desorganizada. Você quer que Deus prospere? Você quer que Deus multiplique a sua vida? Organiza. Consegue compreender? Princípio escondido. Amém, pessoal? Aí os crentes, o duro de não saber querer corrigir quem sabe, irmão. Essa é a coisa que eu mais me fico doido. E os garotinhos pregando agora na internet? Está cheirando arroto, com cheiro de leite, mano. Aquela criancinha acabou de arrotar que bebeu mamadeira. E está querendo ensinar, meu irmão. Um dia eu vi uma menina, meu irmão, que não tinha nem saído ainda, estava cheirando talco, falando que o R.R. Soares estava errado o que ele estava falando. Eu falei, mas não é possível. Ficou tudo esquisito agora, meu irmão. Agora, por que eles conhecem? Por que eles acham? Eles têm Google. Agora piorou, né? Agora tem inteligência artificial. Agora o povo acha que sabe tudo. Acabou. Conseguiram compreender? Meu irmão, princípio escondido dentro da palavra. Quantos entenderam a palavra de Deus? Tira a pedra. Desembaraça essas coisas, meu irmão. Está cheio de embaraço, desembaraça. Amém, pessoal? Não vai pensando que Deus vai desembaraçar a minha vida. Não, desembaraça você. Pegou a visão? Se põe de pé em nome de Jesus. Eu não sei se você vai conseguir, ou melhor, se todos vão conseguir fazer a aplicação dessa palavra. Mas eu acredito que ficou claro. Dentro de tudo isso que eu preguei, existe um princípio escondido. Pega esse princípio, aplique na sua vida. Amém?
Esse princípio dá para aplicar na vida financeira? Você está embaraçado. Esse embaraço te levou a dívidas. Mas continua embaraçado, porque você continua pedindo emprestado. Para de pedir emprestado. Mas como que eu vou pagar? Possibilidade divina. Você fica tirando de um, dando para o outro, 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 você não vai pagar nunca. Você só está embaraçando as coisas. Dá para aplicar, não dá? Um casamento. Vive uma frieza conjugal? Apóstolo, o casamento chegou ao fim. É impossível? Ele faz. Mas sai desse embaraço, para de ficar falando com essas meninas nas redes sociais. Para de ficar curtindo foto de mulher que não é sua mulher, porque você dá moral para outra mulher. Irmão, deixa eu falar agora, amém? Eu não sei porque eu estou falando assim, mas tem gente que tem que ser mais enérgico. Você fica enchendo a bola de mulher que não é sua, irmão? Porque eu acho bonito que ela faz. Acha bonito a sua. A minha não faz nada, então acha bonito ela não fazer nada. É a sua. Aí está esse monte de embaraço, quer que Deus muda o meu casamento. Deus não vai mudar, meu irmão. Tira a pedra primeiro, aquilo que está fazendo você tropeçar na vida. Para de ficar curtindo foto de mulher. É a sua mulher que você tem que curtir. Amém? Ai, linda. Não, linda é a sua, meu irmão. Ah, não é não, posso. Então agora aguenta. Com certeza você escolheu. Ah, mas foi uma péssima escolha. Seja responsável e respeite as suas escolhas. Repita comigo, eu tenho que respeitar as minhas escolhas. Diga, se foi errado, eu escolhi. Amém? Não, teve gente que escolheu para mim, apóstolo, enfiaram a goela abaixo. No fim, você que aceitou. Então você escolheu. Não adianta terceirizar a responsabilidade. Tira os embaraços. Diga glória a Deus. Para de ficar imaginando que a moça está encantada com você. É o diabo, meu irmão. Está encantado com você. Só quer destruir sua vida. Amém, pessoal? Fique com a sua. A minha tem defeito, mas você já sabe onde é o defeito. Amém? Meu marido está cheio de defeitos. Já sabe qual é, irmão. Por que trocar de defeito? Trocar de homem é só trocar de defeito. Ou talvez aumentar o defeito, porque você vai escolher um que tem um pouquinho mais de defeito. Aí você está enrolado, então é melhor ficar com o seu. Você já sabe onde é, você já ora por isso. Amém? Agora, você que não casou, caso dentro da palavra de Deus. Já sabe que a palavra de Deus diz, não quer errar? Obedeça a palavra. Percebeu os princípios, meu irmão? Então dá para aplicar para toda a área da vida, não dá? Tem como eu ficar só na morte de Lázaro? Não, se ele contou a morte de Lázaro, não foi para mostrar que o Lázaro ressuscitou. O que eu tenho a ver com o Lázaro? Lázaro já foi, meu irmão. Nós temos que ter esse entendimento. Se ele falou da morte do Lázaro, é porque tem um princípio aqui, que aconteceu com Lázaro, e o princípio, se eu pegar, acontece comigo. Eu quero saber que Lázaro ressuscitou. O que resolve na minha vida o Lázaro ter ressuscitado? Resolve na sua vida? Os crentes é doido, né, irmão? O Lázaro ressuscitou. Glória a Deus, o Lázaro ressuscitou. Quem é Lázaro? Os crentes ficam todos apavorados, eles não entendem que Deus colocou isso na Bíblia para mostrar o princípio, meu irmão. Sara engravidou, aleluia! O que eu tenho a ver com a Sara, meu irmão? Tem um princípio ali, eu não quero... Nós temos que entender, sabe por que o ateu não crê na Bíblia? Porque imagina que a Bíblia é escrita que nem os crentes falam. Ele não crê mesmo, ele fala assim, o que eu tenho a ver com a Sara que engravidou? Por que eu quero saber que a Sara engravidou? Crente fofoqueiro está falando da vida da Sara que já deixou de existir há muitos anos. Mas o crente vibra, meu irmão, com a Sara engravidar. Faz sentido para você? Você entendeu o que eu estou querendo fazer aqui? Você entendeu o que eu fiz? Eu estou te ensinando que dentro da Bíblia, eu estou sendo redundante, para você sair daqui fera. Dentro de toda a história da Bíblia, está relatado aquela história, porque tem um princípio. Eu tenho que pegar esse princípio aqui. Porque se eu aplicar esse princípio na minha vida, vai acontecer o que aconteceu na vida daqueles que está escrito na Bíblia. Pegou a visão? Sabe como chama isso aqui? Revelação da palavra. Não adianta.
Você vai mudar quando entende o princípio, a revelação da palavra. Do contrário, você vai ser crente, frequentando a igreja e vibrando com a história da mudança da vida dos outros. Davi venceu Golias. Davi venceu Golias. E daí? E eu não. Você não. Qual o princípio que está ali? Aí, se eu pegar o princípio e aplicar na minha vida, eu também vou vencer. Pegou a visão?